Olá, querido concurseiro do meu Brasil varonil, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Ricardo Russo. O meu negócio aqui, nesse canal, é a gente discutir concurso público, em especial as questões relacionadas à produção textual, à redação, à discursiva, que é a grande dor de cabeça de você, de boa parte dos concurseiros. Então, para você que já fez concurso público, que vai fazer concurso, está pensando, enfim, esse vídeo vai falar estritamente sobre a questão dos recursos, basicamente os recursos judiciais. Prof, dá para entrar na justiça? A gente vai falar sobre critérios de avaliação de redação para você entender como é que funciona a avaliação, como é que funciona o avaliador, especialmente para quem entrou na justiça, está pensando em entrar, né? O verbo judicializar. Prof, posso entrar no judicializar? O verbo da primeira conjugação virou moda, especialmente depois do CNU, né? Eu acho que é o verbinho mais conjugado pela galera aí, que está fazendo concurso público, né? O pessoal indignado com o Sesgan Rio. Então a gente vai falar de como são corrigidos, quais os critérios, quais os problemas dos critérios e como a gente pode entrar na justiça, quais são as possibilidades. E mais do que tudo, para você que está pensando em entrar na justiça, quais as estratégias que você precisa montar com o seu advogado. Então eu vou dar algumas dicas importantes para vocês aqui. Então dá um joinha, te inscreve no canal, isso é importante para ajudar o prof, né? E eu vou trazer para vocês aqui algumas coisinhas importantes, bem importantes. Então, para começo de conversa, um texto extremamente didático, gente, que eu vou ler para vocês e vou pontuando conforme eu vou lendo, vou pontuando para vocês entenderem. É o STJ, portanto, site bem confiável, por óbvio, né? E a gente vai ver o que é e quais as decisões, os exemplos de decisões que foram tomadas pela justiça, para a gente poder entender quais são os casos. Legal? O que é entrar na justiça? O que pressupõe isso? Legal? Mas eu vou falar para vocês como um professor de língua portuguesa, como um jornalista, como professor universitário, que eu sou há 15 anos dando aula, inclusive para a galerinha do direito, né? A galerinha do direito na segunda fase, quando está aprendendo petição inicial, como é que narra, como é que argumenta, isso é com o prof aqui. Então, eu vou falar desse lugar. É óbvio que eu não sou um operador de direito, não posso falar como um advogado, mas a experiência que eu tenho, o contato que eu tenho há tanto tempo que eu lido com isso, quer dizer, eu trabalho com concurso público, gente, há mais de 30 anos, durante 10 anos eu fui avaliador do Enem, então estou acostumado com essa mecânica, com essa técnica, eu sei quais são as dificuldades, eu sei como é feita a avaliação e os problemas técnicos que acontecem nas provas de concurso público de todas as bancas, portanto, eu tenho reclamação de todas, e tenho, inclusive, se você me acompanha aqui no canal, visto que eu tenho reclamado sistematicamente das questões técnicas, mas eu pontuo, minha reclamação não é genérica, eu pontuo quais os erros no padrão de avaliação, os erros de avaliação, os enunciados errados, ambíguos, tem toda sorte de problemas aqui. Então a gente vai dar uma olhadinha de perto, porque aqui, nesse artigo do STJ, há vários assuntos aqui que eles vão detalhar para vocês o que é, como é entrar com recurso e quais são os casos. E vão dar exemplos de casos que vão servir para você seguramente. Então, fica ligado aí, vou deixar, inclusive, o link na descrição do vídeo para você poder entender melhor. Então, questão de prova, até onde a justiça pode intervir nos critérios da banca de concurso público é a pergunta que não quer calar, né? E eu sei que é a pergunta que você muitas vezes faz, né? Até onde a justiça pode intervir? Ela pode, mas em que circunstâncias exatamente? Vamos dar uma olhada aqui? Então, eu vou pontuando, vou olhando para vocês e vou fazendo os meus comentários aqui. Olha só. No universo dos concursos públicos, os exames assumem importância central no processo de seleção de candidatos e representam, em última análise, o limiar que separa a pessoa do acesso ao cargo público, que é aquela fronteira que você que está aí do outro lado sonha, né? Todo mundo quer o seu crachá lindo e maravilhoso, penduradinho aqui, resolver o seu problema, 14 salários, 15 salários, o paraíso, estabilidade, todo aquele monte de coisa boa. Tá, mas para chegar lá, eu tenho que passar por toda essa dificuldade. Quais são elas? Vamos lá. Sejam escritas orais ou práticas, as provas buscam não apenas aferir o conhecimento individual, mas também permitir que a administração selecione aqueles que se mostrarem mais qualificados. É essa a lógica, né? Ou seja, a administração ela precisa selecionar e os critérios de seleção, ela, banca, é que vai definir,
A instituição, a administração é que vai definir quais os critérios, vamos chamar isso de princípio da discricionariedade, ou seja, a banca determina o tipo de questão, como vai ser formulada a questão, se é múltipla escolha, se é certo e errado, se vai ter a dissertação, uma redação, se não vai ter, critério discricionário. Não é? O que cai no edital, quais os conteúdos vão ser cobrados, isso é a administração que resolve. Então, eu não posso questionar isso, por isso que a gente chama de discricionariedade. Anotou essa palavrinha? Muito bem, vou pedir para você anotar várias palavrinhas aí, hein? Aqueles que se mostrarem os mais qualificados para assumir determinada função pública. Esse é o objetivo, né? Ou seja, o critério seletivo mais justo possível. Exatamente por seu grau de relevância em respeito ao princípio da isonomia. Que bacana se eu estivesse dando aula aqui para minha galerinha lá do ensino médio, a gurizada do ensino médio, ó, sublinha aqui, ó, respeito ao princípio da isonomia. A gente vai precisar dessa palavrinha, isonomia. Ela é uma palavra muito sensível para que a gente vai discutir aqui, né? A prova não pode ser realizada de forma livre e indiscriminada pela banca examinadora, devendo seguir em especial as regras e o conteúdo previstos no edital do concurso. Então, pera lá. Olha só, olha como é importante isso aqui, ó. A prova não pode ser realizada de forma livre e indiscriminada pela banca. Quer dizer, a banca não pode, de repente, olha, eu quero colocar o que eu quero. Não, eu preciso respeitar algumas regras, né? Algumas regras que são importantes. Então, por isso que aqui, ó, é importante, a prova não pode ser realizada de forma livre e indiscriminada. Então, tem de responder a algumas questões básicas aqui, né? Olha só, devendo seguir em especial as regras e o conteúdo previstos no edital do concurso. Isso é bem importante, aquilo que está no edital. A gente vai falar mais sobre isso, vamos especificar melhor isso, legal? Ainda assim, muitos candidatos se sentem prejudicados pelos critérios de elaboração ou correção das questões. É o que acontece, né? O pessoal faz aí manda para mim, né? Ó, fez a prova, fez a redação, aí quer entrar com recurso administrativo, manda a redação para mim, professor, será que eu posso entrar? Aí eu pergunto, mas qual é o problema exatamente? Onde é que você acha que tem erro? E muitas vezes o candidato não sabe dizer, ele se sente injustiçado, mas não sabe me dizer exatamente o que é, onde está o erro. Né? É um erro conceitual, o enunciado foi mal formulado, qual é o problema, né? Quando o recurso administrativo para a banca não resolve, o caso frequentemente vai parar no judiciário. Esse é o caminho, né? Você faz o recurso administrativo, tem que fazer o recurso administrativo, até para entrar na justiça, é legal que você tenha feito o recurso administrativo para saber a motivação. Então, você tem mais um elemento para poder entrar na justiça, né? Cuja atuação é balizada, agora vem aquela frase que não me deixa dormir. Essa está nos meus sonhos frequentes, pela impossibilidade de substituir a administração pública na avaliação de respostas ou na atribuição de pontos. Vamos lá, gente. O que tem acontecido frequentemente? Tá? É muito comum quando você entra na justiça, faz a petição inicial, a sentença do juiz, a resposta do juiz, muitas vezes ela vai trazer a questão do STF, que é o famoso tema 485, que não me deixa dormir. Legal? O que é que diz o tema 485 do STF? Abrem-se as aspas. Não compete ao Poder Judiciário, isso é um mantra. Né? Não compete ao Poder Judiciário substituir, olha o verbo, gente, substituir a banca examinadora, para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados. Salvo, tem um salvo. Então, a gente está salvo aí, tem alguma coisa. Qual é o salvo? Ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Então, presta atenção agora. Duas palavrinhas-chave. Inconstitucionalidade e ilegalidade. Ou seja, o critério discricionário, o que a banca definiu como critério de seleção, mas quais os limites desse critério? A ilegalidade e a inconstitucionalidade. Aí você vai perguntar para o prof o que é exatamente essa ilegalidade ou essa inconstitucionalidade. É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Entendido isso? Muito bem. Agora,
Vamos ver o que diz aqui. A anulação de questão é possível quando o vício é evidente. Agora a gente vai entrar no detalhe. Agora vai interessar mais para você. Tá pronto aí, ó? Então, nós estamos falando aqui do mandado de segurança, né, do recurso RMS, recurso, mandado de segurança 28.204. Então, você aí, se você é advogado, fica mais fácil ainda, né? Dá uma olhadinha nesse recurso. Então, ali no link que eu estou deixando, você vai poder entrar aqui no recurso 28.204, bem legal de você ver, você vai ver várias coisas interessantes. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou, então, as decisões são vinculantes, tá? Então, você pode usar essas decisões aqui. Reafirmou a jurisprudência no sentido de que os atos administrativos da comissão examinadora de concurso público só podem ser revistos, sempre eles falam isso, só podem ser revistos pelo judiciário em situações excepcionais. Então, pode, mas excepcionalidade. Que excepcionalidade é essa? Para a garantia da sua legalidade, lembra? Constitucionalidade, legalidade. O que inclui, segundo o colegiado, a verificação da fidelidade das questões do edital. Então, tem que estar no edital. Se não está no edital, aí nós estamos diante de uma ilegalidade. Beleza? É possível a anulação judicial, abrem-se as aspas, né? De questões objetivas, de questão objetiva de concurso público em caráter excepcional, quando o vício, que é a macula, se manifesta de forma evidente e insofismável. Quer dizer, quando tem um erro que é material, vamos chamar dessa maneira, mas material, quer dizer, não tem subjetividade, não tem discussão, aqui, isso aqui não existe, está errado. Né? Ou seja, quando se apresente primo ictu oculi, quer dizer, em primeiro lugar, né, já em primeira vista, já de imediato, na primeira vista. Legal? Na primeira olhada, se você quiser um termo mais genérico, mais popular. Afirmou a ministra aposentada Eliana Calmon, relatora do recurso. Esse recurso é 28.204 de 2009, gente. 2009. Então, é uma coisa bem antiga, legal? Mas olha o que vem mais aqui que nos interessa. Segundo a magistrada, o Poder Judiciário não pode atuar... é sempre esse mantra aqui, não aguento mais, eles já decoraram isso aqui, né? O Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios de formulação das questões, reexaminando a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos. Então não adianta pegar minha redação e dizer, ô professor, olha aí de novo, aí, ô juiz, olha de novo aí, dá uma outra nota. Não é assim que funciona. No mesmo julgamento, a ministra considerou possível a utilização de... Agora, olha lá, qual o instrumento que eu posso entrar, né? Ação ordinária ou mandado de segurança? Aqui ela diz assim, ó, utiliza o mandado de segurança para análise desse tipo de controvérsia, até porque o mandado de segurança, você que vai entrar na justiça, é mais em conta, sai mais barato, até onde eu sei, né? Desse tipo de controvérsia, tendo em vista que o mero confronto entre as questões da prova e o edital pode ser suficiente para verificar a ocorrência de um defeito grave. Então, é uma coisa simples, tá? Então, a gente faz o confronto e já vê que tem um defeito grave. Se tem um defeito grave, o mandado de segurança resolve isso. Né? Esses possíveis problemas, segundo a relatora, abarcam não apenas a formulação de questões, sobre o tema não previsto em edital, ó, tá vendo? Eles insistem muito nisso. Isso é material, gente. É uma ilegalidade material. Caiu um tema, um assunto que não estava no edital. Mas o que mais, né? Não abarca apenas a previsto no edital, mas também a elaboração de questões de múltipla escolha que apresentem mais de uma resposta correta. Aí a questão objetiva, né? Ou nenhuma, né? Quando o edital tenha determinado a escolha de uma única. Beleza, né? Se houver necessidade, abre aspas agora, olha só a relatora, se houver necessidade de produção de prova pericial, cuidado agora, a pretensão não será admitida na via do mandado de segurança. Então, esse é o limite do mandado de segurança, porque você não pode pedir uma prova pericial, você não pode pedir uma análise da sua redação por um perito, por exemplo. Legal? Então, essa é a limitação do mandato judicial. No caso dos autos, em que o candidato apontava a ilegalidade em prova de múltipla escolha, Eliane Calmon entendeu que existe. Aí vai. Legal, aqui já é. Vamos para o segundo agora. O erro grave, então a gente já sabe que se tiver uma questão objetiva com mais de uma resposta ou nenhuma resposta, legal? Se não estiver no edital, você já tem casos concretos de ilegalidade aqui. Erro grave no enunciado, na questão dissertativa. Opa, chegou a questão dissertativa, vamos ver. Agora é a 49896, segunda turma,
analisou a possibilidade do controle de duas questões de prova. Olha esse exemplo de prova dissertativa em concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é a banca, eu devia ter visto, agora eu não sei qual foi a banca, queria saber qual foi a banca. Segundo o candidato, uma das questões discursivas apresentava um grave erro jurídico. Opa, agora sim, ó, grave erro. Grave erro, sim, eu posso recorrer na justiça. Como assim? Qual é o grave erro? Grave erro jurídico no enunciado, pois trocou o termo saída temporária por permissão de saída. Está aí um erro material. Há um erro conceitual. Né? Então, havendo erro conceitual, posso entrar na justiça? Pode. Bom, o ministro Fernandes destacou que o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, com repercussão geral, firmou a tese que não compete. É o judiciário substituir a banca. Eles adoram isso, eles vão botar o salvo depois, quer ver? Para avaliar respostas dadas pelos candidatos a notas atribuídas. Então, de novo, faz o reparo. Aí ele coloca assim, no caso examinado pelo STJ, entretanto, o que quer dizer o entretanto? Não pode, a banca não pode. Entretanto, nesse caso, né, salvo, né, a questão da ilegalidade, inconstitucionalidade. Entretanto, o relator apontou que o recorrente não pedia a reavaliação do conteúdo da resposta, mas alegava erro no enunciado. Alegava erro no enunciado. Segundo o magistrado, a banca examinadora e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceram a falha no enunciado. Olha aqui, tá errado isso aí. Até porque não tem que fazer, tá errado mesmo, né? Um erro material. Especialmente porque os institutos da saída temporária da permissão de série têm regras próprias na lei de execução penal. Mas mesmo assim entenderam que o problema não influiria na análise da questão pelo candidato. Não vai influir na análise. Essa é a defesa que a banca fez. Fernandes lembrou que é dever das bancas examinadoras zelar, olha a chinelada que ele deu agora, zelar pela correta formulação das questões, sob pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo dessa forma o empenho dos candidatos que às vezes levam anos se preparando para concursar. Que bonitinho aí, cara, vamos recortar isso aqui, você, e vamos colocar isso aqui num quadro e pendurar na sala, ou faz uma cópia disso aqui e cola no seu refrigerador, beleza? Quantas pessoas não levam, olha o Fernandes aqui, quantas pessoas não levam 2, 3, 4, 10 anos ou mais se preparando para provas de concurso. Gente, eu vou chorar. Para depois se depararem com questões mal formuladas. Cara, isso acontece a todo instante. E pior, com desculpas muitas vezes infundadas, que tal erro na formulação não influiria na solução da questão. Essa é a desculpa da banca. Olha, ele está dizendo aqui, legal? Aqui, no recurso de mandado de segurança, 49896, entendendo que o erro, muitas vezes, é uma desculpa, diz ele aqui, o juiz, desculpa, que o erro é um problema que não atrapalha a solução da questão. Legal? Então, que bonitinho isso aqui, tá? Eu vou botar um imã no meu refrigerador, na geladeira, né? Nesse cenário, o ministro entendeu que o erro no enunciado comprometeu, sim, a capacidade do candidato de responder à questão, motivo pelo qual concluiu ser um caso de anulação. Então, anulou. Legal? Olha que legal isso aqui, tá bom? Questão discursiva. Espelho das provas, aqui, a todo instante tem um concurso público que acontece esse problema aqui, refletem a motivação do ato administrativo. Então, tem que ter o espelho com a motivação para você poder recorrer em recurso administrativo, porque você não pode entrar com recurso administrativo, você não sabe qual foi o erro. O candidato também sustentou em relação a outra questão que a banca só teria publicado o espelho com o padrão de resposta desejado após o seu recurso administrativo. Isso que acontece a todo instante. Legal? Para Fernandes, a transparência na utilização dos critérios previstos no edital exige que a banca divulgue. Olha só, gente, eu vou repetir, transparência na utilização dos critérios previstos. Então, os critérios devem estar no edital e precisam ser transparentes. Existe essa transparência na maior parte dos editais em relação à redação. Não há essa transparência. Simplesmente eles colocam assim, a sua redação será avaliada, aí colocam critérios super genéricos e muitas vezes, que foi o que aconteceu com o Sesgran Rio,
Não dizem o que exatamente vai ser descontado. A coesão, clareza, coerência, mas o que é coesão, clareza e coerência? Aí depois, quando você entra com o recurso administrativo ou mesmo da justiça, aí eles vão achar os erros e catar os erros. Mas a gente não sabia quais eram os erros. Né? Então ele diz assim, ó, transparência na utilização de critérios previstos no edital exige que a banca divulgue a tempo e modo para fins de publicidade, se não adianta, tem que ser público, né? E eventual interposição de recursos pela parte interessada a cada critério considerado. Cara, a maior parte das bancas não faz isso em relação à redação. Quais são os critérios exatamente? Que deve ser acompanhado da pontuação do candidato, bem como das razões ou padrões de resposta que justifiquem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esta semana nós tivemos um prazo para o recurso do IBAMA, CESP. CESP é uma das melhores, gente, hein? Olha só o que eu estou falando. A CESP é uma das melhores, legal? Muito bem. Aí o que aconteceu? A gente vai examinar o problema da nota e CESP, para você que vai fazer CESP, eu vou fazer Polícia Federal, CESP funciona da seguinte maneira: você tem uma nota de apresentação. Essa nota de apresentação está escritinho ali no espelho, né? Legibilidade, os parágrafos, margem de parágrafo, margem da folha direita, margem da folha esquerda, e estrutura do texto dissertativo. Tudo isso está dentro de apresentação. Isso não tem nada a ver com gramática. Gramática é outro item. É a apresentação. Geralmente vale 5% da nota. Legal? Esse candidato fez, valia um pontinho, a redação valia, se não me engano, 20 pontos, um pontinho valia a apresentação. Ele ficou com 0,7, ele perdeu 0,3. Onde ele perdeu esse 0,3 a gente não sabe. Então, CESP não explica. Sempre que aparece a apresentação e você tem pontos ali descontados, o candidato não sabe exatamente onde foi o desconto. Eu não deixei margem, a minha letra está ilegível, porque a letra é legibilidade. Então, ou entendo ou não entendo. Não pode ser feia, não é esse o problema. Mas você não sabe por que foi descontado. Foi na estrutura, por que descontou? Onde descontou? A gente não sabe. Então, como é que eu posso fazer o recurso administrativo se eu não sei de onde foi aquele desconto de 0,3? E esse desconto de 0,3, gente, vai fazer uma diferença imensa na vida do candidato, porque o 0,3 a mais na nota pode mudar a classificação à medida que a redação tem um peso muito grande. Então, essa tem sido a prática, como você está vendo, e um dos grandes problemas que a gente enfrenta aí. Legal? Então, deixa eu voltar onde eu tinha parado aqui, senão eu vou me perder, né? Então, a transparência, a utilização, as informações constantes do espelho das provas subjetivas se referem nada mais, nada menos à motivação do ato administrativo. Isso aqui são aspas, consistente na atribuição de notas ao candidato. Tudo em consonância com o que preconiza os artigos tal, da lei tal, que trata do processo administrativo no âmbito federal. Na hipótese analisada, contudo, o relator apontou que a banca não apenas disponibilizou a nota global do candidato quanto à questão, mas também divulgou os critérios adotados para fim de avaliação, o padrão de resposta e a nota atribuída a cada um desses itens, tendo publicado o respectivo espelho ainda antes da abertura do prazo. Se foi antes da abertura do prazo, se publicou o espelho, está tudo bem. Não merece prosperar e tal, então ele não deu não deu essa causa aqui, né? Não merece prosperar a alegada afronta ao devido processo recursal. Muito bem. Tá, até aqui eu entendi. Agora, desrespeito ao edital, você vai ver os outros exemplos que vão aparecer agora. Desrespeito ao edital exige nova aplicação de questão anulada. Olha só, em dezembro do ano passado, a primeira turma determinou nova aplicação, determinou nova aplicação de prova discursiva. Então, olha, nós estamos falando de prova discursiva, olha que maravilha, prova discursiva, para o candidato que apontou violação ao princípio de vinculação do edital, ou seja, um assunto que caiu não estava no edital. Né? Isso foi concurso para a Promotoria da Justiça de Santa Catarina, 2019. De acordo com o candidato, o edital especificou as áreas do direito que seriam cobradas, acrescentando que as questões poderiam conter incursões incidentais em outras áreas, entre elas o direito falimentar. Entretanto, o autor da ação alegou que uma das questões tratou de maneira aprofundada sobre o direito falimentar. Presta atenção, então nós estamos falando sobre estar no edital ou não estar no edital. A comissão do concurso, por outro lado, afirmou que esse conteúdo só foi cobrado de forma transversal. Então, a desculpa qual é? Olha, foi transversal, ou seja, é uma ligação que houve aqui, mas não era o assunto central.
O ministro Sérgio Cuquina, enfatizou que a banca examinadora é livre para escolher os temas e os critérios avaliativos, critério de discricionalidade, né? Então, a banca é livre para escolher os temas, os critérios avaliativos do concurso, os quais devem ser previamente indicados no edital. Lógico, tem que saber quais os assuntos que vão cair. Entretanto, ele destacou que essas decisões se tornam vinculantes para a banca, quer dizer, está lá, tem que responder a isso, tem que estar no edital, tanto na elaboração quanto na aplicação da prova. Abrem-se as aspas. De incursão incidental ou cobrança de forma transversal, certamente não se trata. A referida questão aborda o direito falimentar de modo aprofundado e não incidental. O enunciado demandava do candidato conhecimento prospectivo sobre a prática e atuação do Ministério Público nos processos de falência e recuperação judicial, comentou o relator. Apesar de reconhecer a nulidade da questão, Cuquina entendeu que não seria possível acolher o pedido do candidato para receber pontuação integral da questão, pois, para o magistrado, seria paradoxal declarar arbitrariedade na inserção do conteúdo e, ao mesmo tempo, atribuir ponto a ele. Por isso, olha agora, a turma determinou a banca que em 10 dias úteis após o trânsito e julgado da decisão, aplicasse ao candidato nova questão de prova elaborada em conformidade com o edital. Beleza? Então, olha que interessante agora. Ó, quando você muitas vezes vai entrar na justiça, né, você fica pensando, o que eu vou pedir, afinal de contas? Especialmente se você é advogado, é operador de direito, vai me entender. Então, qual é a estratégia que a gente vai montar? Então, esse caso aqui do STJ mostra claramente isso. Vou pedir a anulação do certame todo? Não, olha só, vamos anular essa questão e vamos fazer para todo mundo? É muito complicado. Não é? O que é que, diante desse erro material, né, ou seja, a cobrança de algo que não estava no edital, qual foi o pedido? Anula a questão para o candidato e manda fazer outra questão. Então, a banca é obrigada a fazer uma outra questão, fazer uma outra prova para este candidato. Legal? Então, essa é uma estratégia interessante de fazer. Então, se você está se sentindo prejudicado porque o enunciado estava com problemas, ou porque não estava no edital, ou você pode usar essa estratégia, que é mais simples do que pedir a reavaliação, ou que o juiz eleja alguém para reavaliar a redação, que é muito mais complicado. Então, você tem aqui uma vinculação com o STJ, e você pode usar, sim, sem dúvida alguma, esse caso aqui como exemplo. Legal? Muito bem. Então, o que mais que a gente tem aqui? Ordem de aplicação das provas práticas não viola os direitos do candidato. Aí vem outros casos aqui. Legislação atualizada após o edital pode ser cobrada em prova. Você está vendo isso aqui como é importante? Ó. E outros casos aqui a mais que a gente pode observar. O que então, fechando agora aqui, eu dei essas diquinhas aqui para você. Posso entrar na justiça? Pode, se houver ilegalidade. Onde está a ilegalidade? Então, a ilegalidade, a gente viu, ela pode estar no fato de que não estava no edital, ou o enunciado da questão trazia elementos mal formulados, né? Problemas conceituais materiais. Essa é uma das questões. Ora, você viu aqui a série de problemas que podem ocorrer. Nós falávamos sobre a isonomia. Então, esse é um outro problema muito sério. Por que a isonomia é séria? Eu vou dar outro exemplo para você, da prática que eu tenho visto nas provas de concurso público. Isso aconteceu de novo com o CESP. CESP é a única que traz ali no edital a apresentação, porque as outras não têm apresentação. Então, não tem assim a letra, a margem, o CESP traz. E diz quanto vale. Na prova, diz quanto vale. Geralmente é 5%. Quanto vale a apresentação? Né? CESP faz isso. Então, eu peguei, por exemplo, casos de recurso em respostas a recurso administrativo, que o avaliador colocou e descontou pontos do candidato, porque o candidato colocou o ão, né? O tio em cima do A e do O. Sabe aquela cobrinha que a gente está escrevendo o ão e você vai, faz a cobrinha se espicha e vai, né? Pois o tio tem que ser só em cima do A. Aí ele cobrou isso do candidato e descontou isso do candidato. Mas eu peguei várias provas de candidatos com o mesmo problema gráfico, né, que não teve esse desconto. Então, o que acontece? Olha, se nós vamos descontar isso, ato discricionário, olha, nós vamos descontar quem não colocar o tio certinho lá, né, como tem que ser colocado.
Quem é que discute isso? Discricionariedade. A banca decidiu, pode descontar. Agora, ela precisa, primeiro, tornar público isso. E segundo, ser uniforme para ter isonomia. Se eu vou descontar de um, tem que descontar de todo mundo. Legal? Então, o problema é que não existe o treinamento hábil desses candidatos para que haja uniformidade. Esse é um dos problemas maiores que a gente observa. Vou de novo, vou comparar isso com o Enem. Como é que o Enem trabalha, gente? O Enem, ele vai buscar uniformidade. Então, se eu estou aqui, por exemplo, com uma dúvida em relação a aceitar ou não aquela resposta, eu posso entrar em contato com o coordenador do grupo e o coordenador vai me dar a diretriz básica para que todo mundo corrija a redação, avalie as redações dentro dos mesmos parâmetros. Olha, nós vamos passar a aceitar isso. Não, isso aqui a gente não vai aceitar, isso aqui a gente vai descontar tanto. Mas de maneira uniforme. O que a gente observou, por exemplo, na Cisgran Rio e CNU, é que não havia uniformidade. Às vezes o avaliador cobrava determinada coisa de um, às vezes cobrava determinada coisa de outro. Então não adianta você ter uma régua de correção, um padrão de correção, se ele não é aplicado na prática. Então não adianta a gente falar em discricionariedade se não há, por parte da banca, um treinamento técnico dos avaliadores para aplicar aquela régua que foi estabelecida, aquele padrão, de maneira uniforme. Porque se não aplicar de maneira uniforme, aí nós vamos ter um problema de isonomia. E por que é que as bancas não aplicam isso? Porque não treinam os avaliadores convenientemente. Legal? Por quê? Porque isso demanda custo, óbvio, e há tempo também. Então, eles fazem isso muito mais rápido, contratam as pessoas rapidamente, e sem um treinamento devido, não há, portanto, o apuro técnico. Não havendo apuro técnico, não haverá isonomia. Isso é óbvio. Então, é preciso, sim, que as bancas mudem o seu procedimento, e essa tem sido a minha bandeira. Manda seus recadinhos aqui, carinha, põe aí, eu vou deixar para você o meu curso de redação, eu vou deixar meu contato, caso você queira fazer recurso administrativo ou judicial, eu vou deixar o link do STJ aí para você tirar elementos se você está pensando em entrar na justiça. Tamo junto?